Por que inventaram a matemática? Quem cometeu este crime? É muito comum eu ouvir estas perguntas como uma lamentação pela dificuldade em matemática. E o pavor, a matemática é um pavor para uma imensa maioria dos estudantes em todos os níveis, em todos os momentos. Por que os números atormentam tanto? Tem várias razões, mas uma delas, a mais significativa, é a péssima formação de professores de matemática que nós temos. E aí a gente tem um ciclo vicioso. Não é este o ponto que eu gostaria de debater hoje, mas os números. A gente pensar, e a estatística? Para que serve? Média, mediana, moda, desvio padrão, variância. E o que tem a ver com a lógica? Fique comigo que estas questões estarão em nossa reflexão que começa agora. Somos seres humanos, com nossa subjetividade, nossa humanidade, mas também nós somos números. Números de células, de anos, de dimensões, né? Altura, peso, de estado de saúde. Já imaginou se a febre não tivesse como parâmetro os números? Como que decidiria o que é pouca temperatura ou muita temperatura, estar com febre ou não estar com febre, hipotermia ou hipertermia? Saber que se a gente afere, se a gente verifica e descobre que são 36 graus, isto é um limite inferior de temperatura corporal, que 37,5 é um limite superior de temperatura corporal, mas também a gente saber que até 38, 38,5 por alguns dias, a gente não precisa entrar em desespero, que acima de 39 é bastante preocupante, principalmente se persiste, né? Os números, eles não são quaisquer coisas. Eles entraram na vida da humanidade como referencial. Os números, essa matemática, ela é anterior ao desenvolvimento da linguagem escrita, porque o mundo precisava de uma contabilidade de diversas ordens, principalmente do comércio. Então, a matemática, ela nasce de uma necessidade humana e ela vai se naturalizando. O princípio de contagem, a compreensão matemática, ela é natural em nós, como é a linguagem, né? A sua sistematização é que vai se tornando natural à medida que avança a civilização. A estatística, por que eu estou falando de estatística nessa reflexão? Porque a estatística, ela trabalha com margem de segurança. Ela só vai ser desenvolvida mesmo mais adiante na humanidade, ali quando as ciências tomam forma, quando a gente precisa se preocupar com a quantidade populacional, com a qualidade desta quantidade. Por isso que média é eu saber, em média, consumo, em média, quanto que se vive, em média, tudo pode ser em média. Mediana é o quê? Qual o valor que está, se a gente coloca tudo em ordem crescente, que valores estão no meio que me permitem compreender a diferença entre o menor e o maior, né? Se a moda, veja bem, a gente sabe como moda é o que está na moda, o que as pessoas estão usando, mas moda é o que mais se repete, o que é mais comum. É o mesmo conceito na estatística. Então vejam que a mediana, a média, a moda são conceitos que podem ser passados rapidamente na escola ou depois na faculdade, mas são fundamentais para a nossa vida cotidiana, para a gente pensar, não estabelecer como verdade. Não, não é a verdade. Os números não são a verdade. Os números são parâmetros, tá? Porque nós somos, como falei, nós somos antes humanos, mas nós somos números também enquanto medida.
Desvio padrão. Então eu tenho um padrão, né, a média, e eu preciso saber o quanto que se desvia dessa média, né? O quanto que eu estou longe de uma média. Não porque eu tenha que me adequar, mas porque eu preciso reconhecer que a humanidade, ela tem os seus valores de referência. Daí nós precisamos pensar para além das estatísticas, reconhecer que se na rua, no bairro, vamos pensar, no bairro a média é de consumo de um frango assado por domingo. Só que tem uma família que nunca consegue comprar frango assado por conta do preço. Mas, por outro lado, tem família que consegue comprar 4 frangos assados para até em desperdício, né? Possível desperdício. Mas essa família que consome 4 no final de semana, ela está consumindo por outras 3 famílias que não estejam. Daí a estatística pode me dar uma falsa ilusão que todo mundo tem um frango assado por final de semana. O cientista, pesquisador Darrell Huff, ele, em 1954, escreveu o livro Como Mentir com Estatística. E, desde então, serviu como um alerta para que a gente saiba trabalhar com a informação. E aí é que entra o papel da lógica para além do trabalho imediato com os números, porque a lógica ela vai permitir que eu entenda, que eu faça inferências, mas também que eu saiba trabalhar com os números, que eu não use de maneira fria o que os números significam. Até porque muito dos números, como Leonard Mlodinow destaca no Andar do Bêbado, né, que é praticamente um inventário da estatística, ele destaca o quanto o imponderável está presente na nossa vida. E a estatística precisa ser pensada de maneira lógica e relativa para que se compreenda como que esse imponderável acontece, né? Então, os números, eles estão na nossa vida. A questão é como que nós trabalhamos com ele, né? Com eles. Hoje a matemática é um temor para muitas pessoas e, como eu disse, muito em função de termos péssimos professores de matemática, porque se perde a humanidade dentro da matemática e se reduz todo o conhecimento a fórmulas, só que não são. As fórmulas, elas são consequência. Elas tentam descrever um comportamento que é mais comum possível. Daí é que entra também o valor da estatística. Só que não é verdade absoluta. E por isso que nós podemos e devemos repensar como estamos ensinando matemática para as crianças e como que nós estamos trabalhando a matemática na vida, para que as pessoas entendam a importância dela, né, de um modo geral, sem que seja temor. A lógica, pensar logicamente em torno dos porquês de surgimento da matemática, do seu desenvolvimento, é crucial. Pense nisso.